No primeiro bloco, nós destacamos justamente isso, que o Brasil está iniciando na aquicultura e muitos pontos a serem resolvidos para realmente tomar esse crescimento e aproveitar o momento. Exatamente, a aquicultura vem, na realidade, crescendo, né? Tomou um impulso bastante grande nessa uma década e meia, né? No Brasil, é uma atividade jovem no Brasil e por conta disso ainda existem muitas arestas, vamos dizer assim, para serem trabalhadas, principalmente do ponto de vista do aspecto regulatório, né? Da preparação, toda essa questão de licenciamento ambiental, regularização como um todo da atividade, é ainda um gargalo bastante grande do ponto de vista principalmente da burocracia, da demora, dos custos, né? Então acho que isso é uma luta constante para o setor. Né? Alguns estados brasileiros que são pioneiros na questão da piscicultura e da aquicultura no Brasil, ao exemplo do Paraná, por exemplo, tem tomado algumas iniciativas fantásticas, que é um processo online, por exemplo, onde toda a parte de licenciamento ambiental hoje é feito, a solicitação, o trâmite documental é feito online, o que é uma coisa totalmente nova no país, né? Então a gente sempre enfrentou muita burocracia de papel, aquela coisa toda, e hoje isso com certeza deve se replicar por outros estados do Brasil e esse é o caminho, né? Agora, na questão da cadeia em si, como eu dizia agora há pouco, o mercado. Acho que o mercado é o primeiro ponto importante, né, que todo mundo que está entrando na atividade precisa olhar. O mercado é muito dinâmico, né? Então, até há poucos anos atrás, os consumidores ainda estavam habituados a comprar o peixe inteiro, né? Hoje ninguém mais quer o peixe inteiro, todo mundo quer o peixe já pronto para preparar, né? Exatamente. O filé já, se temperado, melhor ainda, né? Se tiver cozido e congelado, pronto para comer, né? Só para descongelar e comer, melhor ainda. Então acho que isso correria do dia a dia. Exatamente, né? Então a vida moderna, né, tem forçado ou levado a grande parte dos consumidores a buscar esse tipo de facilidade e as empresas brasileiras estão respondendo à altura. Então as empresas brasileiras hoje já tem várias marcas, vamos dizer assim, de produtos nessa linha, né, de produtos semi-prontos, filés, né, de excelente qualidade, e acho que esse é o ponto de partida. E o produtor, sempre de olho na tendência do mercado, precisa, né, tá se ajustando, vamos dizer assim, para estar fornecendo essa matéria-prima para essa cadeia. Eduardo, agora vamos falar um pouquinho como andam as políticas públicas para o setor. Eu acho que o Brasil, a gente passou por algumas turbulências aí nessa questão política, inclusive no nosso setor, né? Nós tínhamos um chamado Ministério da Pesca e Aquicultura, né? Que agora faz parte, né? Toda a estrutura e as funções estão dentro do Ministério da Agricultura. Esse processo ainda está em ajuste, então existem uma série de situações onde há uma indefinição na questão da política, mas o Brasil realmente ainda prescinde, ainda falta uma política realmente concreta para o setor, né? Uma política que possa ser continuada independente de quem está à frente da gestão. Isso é uma demanda que a gente sempre levanta e que precisa ser feita. Qual seria a prioridade, digamos assim, o que poderia ser feito pelo poder público para ampliar o setor que está começando o crescimento? Essa questão da desburocratização, esse é um ponto-chave, né? Porque isso atrasa os investimentos. Então, nós temos aí investidores pelo Brasil afora querendo entrar na atividade e que começam a se assustar um pouco quando vê o tamanho da dificuldade e dos custos envolvidos no processo de legalização, né, dessa atividade. Então, é o que a gente costuma dizer, a falta de uma segurança jurídica, né, a mudança de regras do jogo no meio do jogo é sempre uma coisa que assusta qualquer investidor. Então, isso precisa ser resolvido. Quer dizer, eu acho que não só na aquicultura, mas a aquicultura também precisa de regras mais claras, mais transparentes e que não fique mudando a toda hora, né, e todo mundo tendo que se ajustar a novas regras toda hora. Isso é um ponto-chave que o governo precisa, vamos dizer assim, resolver. A outra questão, eu acho que o fomento, a parte de crédito, né, assim, a parte de crédito na aquicultura, eu posso dizer que não é o grande problema, quer dizer, não é, a disponibilidade de crédito não é o grande problema, mas como eu disse agora há pouco, muitas vezes por falta de um documento, né, o produtor não consegue acessar o crédito e esse documento às vezes demora anos para sair, né? Então esse é o maior hoje problema que o setor precisa, que o governo, na verdade, resolva. Seria a burocracia para nós aproveitarmos as lâminas
d'água que nós temos pelo Brasil. Exatamente, né? Então nós temos a produção hoje aquícola basicamente em duas frentes, uma é nas propriedades rurais, né? E a outra nas águas públicas, né? Então são os reservatórios das hidrelétricas principalmente, onde a piscicultura no sistema de tanque e rede tem crescido muito no Brasil, né? E todo o processo, da mesma forma, burocrático, até o produtor receber a concessão daquela área é bastante longo, né? Então, às vezes demora 3, 4 anos para o produtor poder receber a autorização para poder explorar aquela área. Então, essa demora, na verdade, é que dificulta, né, e atrasa o crescimento do setor no país. Então, a gente precisa de mais celeridade, mais agilidade e menos burocracia nesse processo. Eu já acompanhei em algumas hidrelétricas, com o caso de Furnas, sim, em Minas Gerais, a gente acompanhou os produtores, essa dificuldade de até para entrar na lâmina d'água, que exigia uma burocracia, exato, mas eles sempre são motivados para criar toda a cadeia produtiva, inclusive para ter uma agroindústria de abate. Esse é um ponto interessante? Sem dúvida. Eu acho que o Brasil não vai crescer diferente desse modelo, né? Todo o arranjo produtivo precisa estar presente, né? Então, principalmente a indústria de beneficiamento, né? Então, você levar um produto como pescado, que é perecível, né? E se for levado vivo, precisa de muita água para ser transportado, e isso eleva o custo a um ponto quase que praticamente inviabiliza o processo. Precisa que as agroindústrias estejam realmente próximas dos polos produtivos. Então, esse desenvolvimento da piscicultura, né, e da carcinicultura, dessas atividades em regiões, né, em polos, isso é fundamental para que a gente tenha essa competitividade que nós precisamos. Eu sei que depende de muitos fatores e o tipo de produção, mas quais as recomendações para quem quer iniciar na atividade hoje? Como eu comentei agora há pouco, primeiro é mercado, definir o produto, né? Então, qual é o produto, quem é o interessado em comprá-lo, né? Acho que esse é o primeiro ponto de partida. Logo em seguida, vamos dar um exemplo, definimos então que uma determinada região, a tilápia é um produto interessante. Então, acho que o próximo passo para o produtor é buscar tecnologia, né, buscar para dentro da sua condição, né, seja ele pequeno, médio ou um grande produtor, né, então dependendo da sua situação, da sua condição, da sua realidade, ele precisa buscar qual é o conjunto de tecnologias mais adequadas, né, na verdade, para que ele possa desenvolver aquela atividade com risco baixo e com uma alta competitividade. Então, a tecnologia aí envolve tudo, desde a infraestrutura, o tamanho, o tipo de criação, até que tamanho vai ser produzido em cada etapa da criação, né, os tipos de insumos. Então, isso tudo vai, na verdade, envolver, vai trazer para o produtor o que ele precisa. E, paralelamente a isso, recurso humano. Ele precisa de gente, né? Então, pessoas capacitadas para conduzir essa produção, né? Então, isso é importantíssimo. O Senar tem desenvolvido um trabalho fabuloso nessa área de capacitação, de qualificação das pessoas, né, que estão trabalhando nessa área de aquicultura, e precisamos continuar fazendo isso cada vez mais. É um trabalho importantíssimo do Senar nesse ponto. E tem aquela preocupação também com os fornecedores de alevinos, nós já comentamos aqui no programa também. Perfeito. Isso ainda, como resolver isso, a questão da genética, que realmente ele vai poder começar a sua produção, a sua criação? O que a gente vê no Brasil hoje é uma profissionalização contínua, né, principalmente nesse segmento de produção dos alevinos, né, e que precisa continuar, precisa melhorar cada vez mais. Então, a gente já tem empresas no Brasil altamente tecnificadas nessa área da produção de alevinos, que estão trabalhando desde qualidade do material genético, monitoramento, acompanhamento dessa genética, né, e todos os passos de nutrição, de sanidade e tudo mais até a venda, né? E lógico que esse processo tem um custo, né? E que os produtores que utilizam esse insumo hoje já estão aprendendo a entender, na realidade, esse custo, né? Você tem um alevino, vamos chamar assim, certificado do ponto de vista de qualidade, ele vai ter um custo superior a um alevino que foi produzido, né, de uma forma talvez mais artesanal, né, sem tanta tecnologia, né? E claro que existe uma diferença de qualidade, existe um retorno na hora da produção, para engorda e tudo mais, que os produtores estão realmente despertando, né, para essa importância e que precisa ser reforçado. E aqueles produtores
produtores que ainda estão naquela escala artesanal, eles precisam ser melhor qualificados, eles precisam ser acompanhados, né, para que eles continuem melhorando a qualidade desse insumo e não comprometam aqueles usuários daquele insumo que está sendo comprado. É isso, na hora de você fazer o controle de custo, o preço deve ser levado em consideração, mas a qualidade é primordial nesse início, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, como eu comentava há pouco, essa questão do acompanhamento, da gestão, né, dos resultados, principalmente da produção, é fundamental, porque quando um produtor tem dificuldade de medir os seus resultados, ele não tem certeza se aquele insumo mais caro ou mais barato surtiu efeito ou não, né, naquele resultado. Então, é aquela história, né? A gente costuma brincar muito com outras coisas, mas assim, se você coloca uma gasolina melhor ou pior no seu carro e não mede o rendimento do carro, você não tem como saber se a gasolina valeu a pena ou não, ou a história do álcool e da gasolina, né? Coloca álcool, coloca gasolina, né? Então, tem que medir o desempenho. Se não medir o desempenho, não vai saber qual é melhor, né? Então, o produtor precisa fazer exatamente a mesma coisa. Ok, muito obrigado. Eduardo Ono, presidente da Comissão de Aquicultura da CNA. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.